Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos falar do nosso segundo conteúdo do ano letivo de 2021, ok? Impessoalização da linguagem. E aí eu começo lendo para vocês e vou explicar. Os textos formais exigem a impessoalização da linguagem. Exigem. Isso significa que, às vezes, é necessário omitir, esconder os agentes do discurso para ocultar nossa opinião pessoal e as diversas vozes que compõem um texto. Ou seja, é necessário, é importante que em um texto, por exemplo, argumentativo, onde você vai dar a sua opinião, criticar algo que está sendo feito ou defender algo que está sendo feito, é importante que você use sempre a terceira pessoa, ok? Por exemplo, não usar eu acredito nisso, eu acho certo. Isso, o texto fica sem credibilidade nenhuma. Então a gente tem que transformar o texto, a nossa opinião, em algo impessoal, ok? Sem mostrar quem está falando, sem mostrar os agentes do discurso, ok? Então vamos lá. Aí eu dou um exemplo. Imagine que você precise discorrer sobre a pena de morte. Imagine também que você seja contra esse tipo de punição. Para apresentar seus argumentos contrários à pena de morte, você não precisa redigi-los na primeira pessoa, ou seja, eu, primeira pessoa do singular, né? Períodos como eu não acho que a pena de morte seja a solução contra a criminalidade, acredito que investir em educação e diminuir a desigualdade social são as melhores saídas contra a violência que assola o país, podem ser construídos da seguinte maneira, pessoal. A pena de morte não é a solução contra a criminalidade. Investir em educação e na diminuição da desigualdade social são as melhores saídas contra a violência que assola o país. Então percebe que eu troquei completamente o eu não acho que é a pena de morte, eu acredito que é investir. Eu troquei. Por quê? Eu troquei pelo quê? A pena de morte não é a solução contra a criminalidade. Eu interpretei meu texto de outra forma, colocando de forma impessoal. A pena de morte é o quê? Terceira pessoa do singular. Então, é algo impessoal. A pena de morte não é a solução contra a criminalidade. Investir em educação, na diminuição, parará. Eu tô falando eu? Não tô, né? Eu tô deixando de forma impessoal. Ok? Aí tá falando, percebeu que os elementos eu acho e acredito foram eliminados? É uma pequena adaptação que, além de atenuar a ideologia no período, contribuiu para uma posição impessoal. Então você não se expôs assim de forma direta, ok? E aí tem um passo a passo de como impessoalizar a linguagem do texto. Dica 1, coloque o sujeito no plural. Então, eu vou tirar do singular, da primeira pessoa do singular, eu acredito, eu acho, e vou colocar na terceira pessoa do plural. Acreditamos, eles acreditam, ok? Eles acreditaram também, aí tá na terceira pessoa do plural. Oculte o agente. Então, você vai optar sempre que possível por ocultar o agente. Então, aí a gente pode usar expressões como é importante, é preciso, é indispensável, é urgente. Olha o exemplo aí. É preciso tomar decisões para coibir a criminalidade. Então, não tem um agente aí específico, né? Dica 3. Uso gramatical de sujeito indeterminado. Foi o que eu acabei falando aqui na dica 1 também, que está na terceira pessoa do plural. Não quer que o leitor identifique com exatidão quem é o agente da ação? Só fazer o uso gramatical do sujeito indeterminado, ok? Isso serve para você inibir alguma informação sobre a qual você desconheça. Você tira a responsabilidade de você, entende? Olha, falaram a respeito do presidente. Acreditava-se que os militares instituíram. Então, você não sabe com exatidão quem foi. Por isso que é indeterminado, ok? Você tira a sua responsabilidade, tipo assim, eu acreditava, entende? Opte por um agente inanimado.
Outra maneira eficiente para impessoar a linguagem é optar por um agente inanimado. E aí, a responsabilidade em relação à ação será diluída, a ação que você está falando no texto. Exemplos: a diretoria da empresa elegeu um novo coordenador executivo. Então, o que acontece? A gente não está determinando aí quem é diretamente, a diretoria. Eu estou abrangendo aí a situação, né? O uso da voz passiva é a dica de número 5. Na voz passiva, o sujeito da oração torna-se paciente, isto é, sofre ação expressa pelo fato verbal pelo verbo. Empregá-la é um recurso que contribui para a impessoalização da linguagem também. Então, vamos lá. As novas descobertas sobre a cura para o câncer foram realizadas em centros de estudos nos Estados Unidos. Está sendo comprovada a importância da escrita à mão no processo de aprendizado. Ok? E aí eu peço um exercício para vocês. Eu peço que, tendo como base no que foi aprendido, produza uma notícia de tema livre. Não especifiquei o tema, tá? Fiquem à vontade para escolher o tema. Consultem os materiais explicativos. Dei aquela apostila e tem essa daqui também, tá? Isso aqui serve como base para vocês produzirem uma notícia. Então, por isso que eu deixei para explicar a impessoalização da linguagem, explicar a reportagem, notícia, expliquei tudo para vocês terem mais base para produzir uma notícia, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês podem me consultar também no nosso plantão de dúvida. Obrigada pela atenção.